mundo é um lugar plural, com cenários diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. Cada um tem suas próprias perspectivas, sonhos, desejos e opiniões. A ideia desse documentário não partiu de mim. Na verdade, de algum jeito, eu não tinha me tocado da importância que eu poderia ter para o tema até ser questionada. Depois de um trabalho frustrado com um projeto anterior, o meu grupo da faculdade decidiu mudar o tema. Discurso de ódio na internet, que por algum motivo pareceu pra gente a ideia certa a ser seguida. E eu estava ali, apenas acompanhando. Então eis que alguém fez a pergunta: algum de vocês já sofreu isso? Sofrer? O que exatamente queria dizer com sofrer? Bom, não sei se serve, mas quando eu era mais nova aconteceu algo comigo. Eu respondi de forma ingênua como se aquilo não fosse nada. Talvez até ali nem eu tivesse me dado conta. Acredito que foi a partir dessa percepção, a percepção que aquilo não foi só uma simples brincadeira na internet, que realmente esse documentário começou. Quando eu tinha 12 anos, fizeram uma comunidade no Orkut chamada Eu Odeio a Gorda da Ângela. Eu não lembro quem me mandou, mas sei quem fez. Mas quem falava sobre as leis da internet em 2007? Os debates sobre esse assunto estavam apenas começando, e eu, envergonhada, só chorei e deixei pra lá. Depois disso, eu só tentei me manter invisível, e hoje, depois de 11 anos, é a primeira vez que me sinto tão exposta ao compartilhar isso com tanta gente, mas dessa vez foi por minha vontade. Logo minha mente se encheu de questões e mais questões. Brincadeira ou ataque? Por que as pessoas podem ser tão diferentes na internet? Até que ponto a liberdade de expressão pode ser livre sem atacar o outro? Eu acho que está na hora de procurar respostas. Nadine Lopes é professora na FIAN em cursos de comunicação, como jornalismo, publicidade e rádio e TV. Ela me deu aula no 6º semestre e eu nunca vou esquecer quando, em meio às explicações sobre convergência de mídias, ela contou, como se não fosse nada, sobre ter sido atacada por uma pessoa na internet. Decidi então entrar em contato com ela e tentar compreender a sua opinião em 2 pontos, pessoal e acadêmico. Mas a questão mais importante que aconteceu foi uma vez em que eu relatei um acontecimento que acabou rolando na Parada Gay do ano de 2017, e eu só relatei porque tinha um testemunha de Jeová, um senhor testemunha de Jeová, andando no meio das pessoas e oferecendo com um panfleto a cura gay. E eu abordei esse senhor, porque ele me abordou primeiro oferecendo cura gay para os meus amigos, e eu disse para ele que a postura dele ela era uma postura ofensiva, que ele não deveria estar ali, porque as pessoas também não iam até a igreja dele para tentar convencê-los de coisas que eles discordavam. E eu fiz esse relato no meu Facebook para os meus amigos, né? Mas eu deixei o relato público, sem querer. Foi aí que um youtuber misógino, reacionário, conservador, famoso, ele acabou utilizando a minha publicação para falar contra as minhas ideias, e ele colocou o meu link na página dele. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores e acabou falando de mim nesse vídeo. E quando ele fez isso, muitas pessoas vieram até a minha página para me ofender. Entrava no Facebook naquelas mensagens outros, né? Mas diversas ofensas, diversos xingamentos, e isso me desestabilizou muito, principalmente porque eles tentaram invadir todas as minhas contas, de e-mail, do próprio Facebook, do iCloud, e me mandavam esperar a volta de Jesus e falavam diversos absurdos com relação àquilo, e isso me deixou muito nervosa. E depois disso eles me denunciaram muitas vezes no Facebook, eles combinam, né? Eu acabei sendo banida do Facebook por 7 dias nessa ocasião, e depois de um tempo, quando o vídeo veio à tona novamente, eu fiquei 1 mês sem acesso à minha rede social, sendo que eu não fiz absolutamente nada. Ou seja, o que era para ser uma simples discussão, uma troca de opiniões entre 2 pessoas, de repente virou um ataque, um ato criminal de invasão de privacidade. E de quem é a culpa? Claro, podemos dizer de quem realizou os atos. Mas e quem fez o vídeo? Tem algum papel nisso? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, essa pessoa não fez algo errado, apenas manifestou a sua opinião contra mim. Só que, simbolicamente, ele acaba coordenando um ataque massivo
que ele invoca de maneira subjetiva. Então ele não pede para as pessoas me atacarem. Então, teoricamente, ele não poderia ser penalizado, porque ele não fez nada, ele só deu a opinião dele contra a minha, assim como eu dei a minha que contraria o posicionamento dele. Eu diria que parece até como uma pedra grande jogada no lago, que faz um movimento na água até que gradualmente vira uma onda. Primeiro alguém diz algo, parece inofensivo, é só uma pessoa, mas aos poucos, com a união de mais e mais pessoas, isso se torna algo maior. Mas Nadine é uma mulher forte, convicta de suas opiniões. Durante a conversa, eu não consegui deixar de me perguntar, e se fosse alguém, talvez mais novo em seu lugar? E se fosse alguém menos preparado, alguém emocionalmente mais frágil? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Japão, em 2014, a estimativa é de que 4.600 jovens entre 10 e 19 anos tenham cometido suicídio. Na Austrália, 1 a cada 5 crianças diz que já sofreu bullying. Nesse mesmo país, Dolly, uma linda menina, garota propaganda de uma marca de chapéus, se matou diante do cyberbullying. No Facebook, a empresa de chapéus prestou condolências e disse: "Cabe a nós reagirmos quando vemos qualquer tipo de bullying. Dolly poderia ser filha, irmã, amiga de qualquer um." Foi aí que eu percebi algo que estava bem na minha cara. Eu não precisava ir para o Japão nem para a Austrália para entender. Outro alguém também passou por problemas parecidos como o meu, simplesmente por ser diferente. Meu irmão. Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito pessoalmente? Pessoalmente, eu acho que antes de eu Cara a contar... cara, assim. Antes de você contar. Antes de eu contar. Que as pessoas falavam do meu jeito, sabe? Quem falava do seu jeito? De meninos da escola. O que eles falavam? Que... Tipo, tal coisa era de viado que eu fazia, sabe? Que não era homem, coisa assim. As coisas. E como que você se sentia? Eu ficava triste porque eu só tava sendo eu, né? Então não tinha como mudar isso. Na internet, conta sobre o caso de discurso de ódio, né, de ataque no WhatsApp que você sofreu. Então. Inventaram uma coisa sobre mim que eu não queria ajudar numa festa junina da escola, sendo que eu já disse que eu queria ajudar. A sala não gostava de mim por não sei que motivo. Daí, depois eles meio que mandaram uma indireta pra mim no WhatsApp. Aí eu fui tirar satisfação, porque era mentira. Aí já começou uma discussão lá. Aí eu saí do grupo porque eu vi que não ia valer a pena. Eles só estavam rindo e eu ia me estressar à toa. Aí um menino postou no status um print da conversa e falou que o gayzinho da sala saiu do grupo, porque tava o meu nome salvo como gayzinho da sala. Lembro claramente de Miguel antes de tantas coisas acontecerem, principalmente da descoberta de sua sexualidade. Ele era uma criança extrovertida, engraçada, alegre, e estava sempre rodeado de amigos, uma pessoa completamente diferente do que é agora. Talvez ele nem perceba o impacto que isso teve nele. Talvez ele nem perceba que não foi só uma brincadeira de WhatsApp. Talvez ele nem perceba que a classe o odeia simplesmente pelo fato de ele ser gay. E logo eu me pergunto novamente, por que ele não percebe? Toda forma de violência deixa marca. E marcas de insegurança, de desesperança, medo, né? Medo de uma ameaça, a gente fala do temor da ameaça, parece que a qualquer momento isso vai acontecer de novo. Então é uma pessoa que pode ter uma dificuldade nos relacionamentos porque ela não vai saber de onde vai vir tem uma música do Paralamas que fala: a gente nunca sabe de onde vem um tiro, né? Assim, você não sabe de onde vem um tiro. É a experiência de ser marcado por um estado de violência. Você não sabe de onde ela vai voltar, né? E se ela vai voltar, você
Você fica no e se, e se, e se. Então vai criando-se uma armadura da vida. Que a gente está falando da impossibilidade do outro existir, da aceitação da diferença. Isso faz total sentido, pois até aqui tivemos 3 perfis de pessoas. Eu, uma mulher gorda que não corresponde ao padrão de beleza comum. Nadine, uma mulher com opinião divergente da maioria. E meu irmão, um adolescente assumidamente gay. Em suas devidas proporções e contextos, somos minorias. E aqui, a questão agora é outra, muito maior do que o indivíduo em si. A questão é como nós, enquanto sociedade, construímos esse cenário, onde a divergência é rapidamente combatida, o diferente desperta o ódio. A gente tem a questão do negro pela escravidão, que a gente tem uma tentativa de ignorar, né? Que fala, não, já passou, passou legalmente, né? Que não existe mais a escravidão legal, mas a gente lida com ela diariamente ainda com essa experiência. E a questão da população LGBT e tudo mais, né? Assim, a gente tem o outro ponto também histórico. Né? A gente vem de uma preconcepção aí na ideia de preconceito, que sustenta que há um único ideal de família, um único ideal de ser. O discurso de ódio, ele nasce de uma relação de uma morte, né? Mas essa morte, ela não é minha, sempre é do outro. Ela não é do meu eu, ela sempre é do outro. Quando a gente passa pela mitologia, por exemplo, a gente passa pela ideia de Narciso, é todo esse reflexo, né, a quem eu me apaixono, que é o meu eu, mas eu não vou para além desse reflexo, né? Eu não consigo ir para além desse reflexo porque eu não quero conviver com esse distinto, né, com essa relação que ela é diferente, eu não consigo conviver com esse diferente. Dalila é professora e militante no movimento negro. Não é só uma acadêmica, mas é uma mulher que sofreu na pele e, aliás, sofre simplesmente pelo fato de ser negra, mulher e ativista contra o preconceito. Eu não posso chamar isso de uma doença, porque senão eu retiro essa culpa e aí ela se transcreve ou se escreve diante dos dados que nós temos com relação à violência de Estado, né? Isso vai perpassar a população LGBT, a população negra, quilombola, indígena, até as questões religiosas também, né? Que os nossos dados, que é ao extremo, com a população religiosa de matriz africana. E quando a gente fala a comunidade LGBT, a gente tem também dados que esse discurso ele propaga, né, essa linha de violência que ela não é tênua, né, ela é difusa. E a punição? Alguém deve ter se perguntado a essa altura. Bom, antes de tudo devemos entender: o que é o discurso de ódio para a lei? Antes mesmo da internet, a gente já tinha princípios constitucionais e já tinham metodologias e legislação infraconstitucional para tratar a difamação, a injúria, a calúnia e todos os tipos de ofensas e atos ilícitos que ocorrem no dia a dia, certo? A internet não é diferente do que muita gente pensa, não é algo que está solto e que qualquer coisa que você lançar lá não vai ter regulação, nada vai te acontecer. Antes mesmo do marketing da internet, você estava submisso à legislação. Então, se eu vou na internet e eu te difamo, eu falo algo que eu te imputo um crime, eu respondo por aquilo. Isso está no Código Civil. Não tem como fugir disso. O Marco Civil da Internet, ele vem em 2014, ratificando tudo isso. Olha, dentro da internet você tem princípios da dignidade da pessoa humana, você tem que responder pelo seu ilícito, você tem que responder pelo aquilo que você faz lá. Então, o entendimento hoje da jurisprudência e da legislação em todo o ordenamento é de que sim, você responde pelos seus atos na internet. A pessoa que sofre isso, em primeiro lugar, ela tem que documentar, tá? Documente
forme aí um arquivo no seu computador do que sofreu e procure, dentro dos limites, um advogado. Ele vai te orientar se você vai numa delegacia, se isso foi um crime, se vai tomar as ações cíveis cabíveis, uma ação de indenização, mas eu acho importante as pessoas não se calarem. Isso é principal, não se calar. O mundo é um lugar plural, com cenários diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. Cada um tem suas próprias perspectivas, sonhos, desejos e opiniões. Agora mesmo, neste momento, alguém deve estar sofrendo algum discurso de ódio. Agora mesmo, em algum lugar do mundo, uma criança ou um adulto está tirando a própria vida por conta do cyberbullying. Agora mesmo, as pessoas estão brigando na internet, numa discussão sem fim por ideologias diferentes. São palavras que nos atingem, mas parecem não ter retorno. Todos gritam e não existe um diálogo. Uma câmara de eco das nossas próprias vozes, das vozes da nossa sociedade. Nada contra os obesos, mas por que vocês sempre sentam ao meu lado no ônibus?